Jornal da Mix. A entrevista de hoje é sobre gestão de trabalhadores terceirizados. Dados do Diese mostram que há mais de 15 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil. Como é possível, gente, fazer a gestão eficiente desses trabalhadores, garantindo que os direitos do colaborador sejam resguardados, hein? Para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente o Edson Ubaldo Neto, que é CEO de uma startup, a GD3, que desenvolve soluções para gestão automatizada de mão de obra terceirizada. Vamos falar primeiro desse universo, o que está mudando, né? Bom dia, Edson, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Antes da gente começar, acho que é importante só ressaltar o que mudou de um tempo para cá, né? Em 2017 surgiu uma nova lei, a Lei da Terceirização, que permitiu que as empresas elas contratassem mão de obra terceirizada para atividade fim. O que muda, né? Antes, as empresas elas podiam contratar apenas para atividade meio. Uma indústria ela podia contratar segurança, limpeza, mas ela não poderia contratar os profissionais que estão lá na produção, por exemplo. Depois de 2017, elas passam a poder contratar qualquer tipo de mão de obra terceirizada. Com isso, a gente vê um aumento, né, da mão de obra terceirizada em praticamente todas as empresas. Nós mesmos terceirizamos mão de obra da nossa atividade fim, desenvolvimento de sistemas, por exemplo. Aqui na rádio também. Também. Eu estou pensando exatamente nisso. E com a terceirização, obviamente, né, o terceiro que está prestando serviço para a tua empresa, ele também está resguardado pela lei. A legislação ela obriga que a empresa que está contratando a mão de obra terceirizada, ela também assegure que aquele profissional está recebendo os encargos que ele deve receber, ele está registrado corretamente, obviamente, e se ele estiver realizando qualquer tipo de trabalho que tenha a necessidade de segurança, ele tem o treinamento necessário para realizar esse trabalho. Então, por exemplo, principalmente, né, hoje a maioria dos profissionais terceirizados, eles lidam com trabalhos que requerem uma certa segurança. A própria segurança, obra, o próprio profissional que faz uma manutenção, profissionais de limpeza, todos eles requerem uma certa segurança para executar o trabalho. Se você contrata uma empresa terceirizada e aquele profissional realiza o trabalho e você não certifica que ele tem o treinamento necessário para aquilo, ele sofre um acidente, você também é responsável por aquele profissional, ele pode entrar com processo ou de qualquer forma você pode ter que se responsabilizar financeiramente ou até mesmo ter um problema de imagem para a tua empresa, né? Não dá para lavar as mãos completamente, né? Ou seja, vai ser corresponsável por algumas situações como essa do acidente de trabalho, por exemplo, né? Exatamente. A gente está falando aqui de terceirização no caso quando acontece muito, né? Da empresa deixar demitir os funcionários, vamos dizer, de um determinado setor, e esses funcionários são absorvidos por outra empresa que vai prestar serviço para essa empresa que anteriormente empregava os funcionários, né? Obviamente que esse movimento está sendo feito porque é conveniente financeiramente para a empresa que antes contratava os funcionários, né? Mas aí vem aquela dúvida, se antes se essa mudança foi conveniente para ela, vai ser inconveniente para alguém, ou não? Todo mundo pode sair ganhando nessa história? Essa é a minha pergunta, porque a gente sempre tem em mente que alguém está perdendo e geralmente quem perde é o elo mais fraco, que é o próprio colaborador, né? Em parte sim, vamos lá. A terceirização ela acaba direcionando muito para... Antes eu precisava, ou todas as empresas elas precisavam ter a grande maioria dos seus trabalhadores CLT. Com a terceirização acabou vindo muito a questão da pejotização, mas também a contratação de outras empresas. Então, muitas empresas surgiram para terceirizar a mão de obra. Então, por exemplo, o que surgiu muito, principalmente em Blumenau, empresas que têm o staff loan. Eles contratam profissionais desenvolvedores e terceirizam essa mão de obra. No final, todo mundo sai da mesma, porque a empresa que vai terceirizar a mão de obra precisa contratar alguém. Claro. Então, aquela empresa que talvez não contratou ou demitiu um profissional, a outra empresa vai contratar aquele profissional. Então, não existe muito quem sai perdendo ou quem sai ganhando, até porque a lei, ela obrigatoriamente, ela exige que os profissionais eles tenham todos os seus direitos. Mas o que tem acontecido muito aqui, rapidinho, só para complementar, por exemplo, na questão de desenvolvimento, né, de software, TI e tal, a empresa chega para os colaboradores e fala, o negócio é o seguinte, eu vou ter que contratar uma empresa, se vocês quiserem sair daqui e abrir uma empresa e prestar serviço para mim, ótimo, né? Tem acontecido muito isso. E aí, acho que o cuidado é saber o quanto é o cálculo a ser feito, né? Tipo, eu ganhava tanto, eu tinha 13º, eu tinha fundo de garantia, eu tinha férias, eu tinha um monte de coisa.
como colocar isso no preço que ele vai cobrar da empresa, como prestador de serviço, né? Acho que esse cálculo que é o mais complicadinho para fazer, né? A grande maioria das empresas, elas têm uma certa forma de calcular, porque você não vai ter os encargos trabalhistas, mas acho que o principal ponto da terceirização é a preocupação da documentação. Quando você contrata uma empresa terceirizada, ela precisa encaminhar para você, ou pelo menos te confirmar e te comprovar de que toda a documentação daqueles profissionais está correta. Entendi. Imagina que você está realizando uma obra, você contrata uma empresa terceirizada para realizar essa obra. Você precisa se garantir que aqueles profissionais eles estão registrados corretamente, eles estão recebendo salário todos os meses, se eles fizeram hora extra, eles estão recebendo aquela hora extra, e como é que tu garante isso? Claro. É aí que a gente acaba entrando com o sistema para fazer a automatização disso. Entendi, para tomar conta de todo essa dinâmica, vamos dizer assim. Exatamente. Eu tô pensando muito aqui naquela questão, por exemplo, de segurança que você falou, né? Agora também nessa, se eu vou contratar os desenvolvedores, vou né, prestar serviço. Mas alguém está contratando, alguém está sendo CLT para que seja terceirizado o serviço? Ou não? Não existe essa questão CLT nesse tipo de terceirização? Na verdade, existe das duas formas. Uma empresa ela pode contratar CLT e terceirizar a mão de obra, ou ela pode contratar um PJ e terceirizar esse PJ também. As duas formas existem. Tá. E aí a gente está falando de tecnologia, né? Porque a tecnologia hoje envolve todas as áreas, né? E que bom, está envolvendo também essa questão. Como é que essa tecnologia, então, pode auxiliar na gestão desses trabalhadores terceirizados? Perfeito. Imagina uma grande empresa que contrata muitos terceiros. Hoje a gente tem no Brasil grandes empresas que terceirizam milhares de profissionais em todas as áreas possíveis. Controlar toda essa documentação, normalmente ela requer tecnologia e, antes de a gente ter sistemas, a grande maioria recebia a documentação por e-mail para conferir essa documentação, porque eu não preciso apenas que a empresa me encaminhe a documentação dos terceiros, eu preciso verificar essa documentação para ver se ela está correta. Então, as empresas elas têm profissionais dedicados que recebem a documentação, analisam esses documentos e dizem se está errado ou não, para, obviamente, garantir que aqueles profissionais que estão prestando serviço para eles estão com tudo correto. A gente entra com um sistema, em 2017 a gente desenvolveu um sistema para uma empresa de gás lá do Rio Grande do Sul, onde a gente fazia muita auditoria de mão de obra terceirizada. E com esse sistema, as prestadoras de serviço, elas entram no sistema, encaminham toda a documentação através desse sistema de forma organizada. A gente consegue colocar lá quais são os documentos, eles registram os terceiros, os profissionais dentro do próprio sistema, encaminha a documentação por lá, analisa o documento direto no sistema e se estiver errado, a própria prestadora de serviço recebe um e-mail dizendo que aquela documentação está incorreta. Então você corta todo aquele processo de receber por e-mail, analisar, devolver por e-mail, salvar os documentos é um dos principais pontos. Classificar, né, arquivar no sistema, enfim. Se futuramente tiver um processo trabalhista, imagina correr atrás de tudo aquilo. Aí, né? Tem LGPD que tu precisa resguardar toda essa documentação e não ter qualquer tipo de vazamento de dados. Tudo isso é bem relevante na hora de pensar, né, na questão do sistema e na questão da análise dessa documentação. Muda alguma coisa na documentação que é enviada, atualizada? Não, na verdade os documentos eles são os mesmos. São duas formas, são dois arcabouços de documentação. A gente precisa analisar a documentação de registro daquele profissional, normalmente a carteira de trabalho, o ASO, ficha de EPI, na parte de segurança, os treinamentos, que são as NRs, né, para trabalho em altura, trabalho com eletricidade, dentre outros, e a documentação mensal, que aí vem a folha de pagamento, vale transporte, vale refeição, os próprios pagamentos de impostos daqueles profissionais. É muita documentação e controlar toda essa documentação e analisar toda essa documentação acaba sendo um processo moroso e por isso que a gente vem com a tecnologia e também a gente tem profissionais específicos, especialistas em legislação trabalhista e saúde e segurança que também analisam esses documentos para os nossos clientes. Isso que eu ia dizer, a conferência é feita por vocês também? Também. Que exatamente. A gente faz. Tem algumas empresas que fazem a própria conferência, mas a grande maioria quer também terceirizar a análise dos próprios terceiros. E aí a gente entra com esses profissionais
que vão analisar todos os documentos. E os terceirizados. E essa análise não dá para ser feita por inteligência artificial ainda? Porque, meu Deus, imagino que sim, nos últimos 2 anos, a gente tem trabalhado bem forte na questão da inteligência artificial para fazer a análise, a leitura do documento, dizer se ele está certo ou não, né? Se está faltando algum aspecto, se tem alguma coisa, uma informação errada, Claro, tudo isso ele pode claro pegar, que tem alguns documentos que eles não são padronizados. Por pois exemplo, uma certificação. Qualquer empresa pode emitir uma certificação no formato que queira. Você automatizar a leitura desse documento para dizer se ele está certo ou errado acaba sendo um pouco mais complexo. Mas a documentação padronizada, a gente tem aqui em Blumenau, por exemplo, a Sênior. A grande maioria das empresas usa o sistema da Sênior para emitir a folha de pagamento. Aquele vai ser um documento padronizado e você automatizar a leitura desse documento fica muito mais fácil, né? Interessante. Com certeza. Bacana. Você falou, Edson, sobre pejotização. Para quem não pegou aí essa palavra, é que hoje, né, muitas pessoas têm CNPJ, então ela acaba sendo é daí que vem a pejotização. A pessoa se tornou pessoa jurídica, né, e passa a prestar um serviço dessa forma. Criou um CNPJ para poder prestar serviço. E aumentou muito o número de MEIs, né, em todo o Brasil, justamente em decorrência não só dessa lei de 2017, mas muita gente se viu depois da pandemia numa situação diferente. E aí os contratos começaram a ser muito... não, vou abrir minha empresa, vou ser um MEI, né, que daí tem uma pessoa trabalhando, você é dono da sua empresa, pode aí ter um ajudante, um colaborador, mas e a maioria das pessoas criou para fazer sozinho, por exemplo. Eu criei o meu, o Pancho criou o dele, todo mundo virou MEI. Que garantias a pessoa que está prestando esse serviço, né, de MEI para uma empresa tem? Vamos lá, do ponto de vista comparativo entre CLT e MEI, quase nenhuma. Que você é responsável pela tua própria gestão. Você é uma pessoa jurídica. Então, a empresa que está te contratando, você vai ter um contrato contigo e o que precisa ser garantido é o que está no contrato. Ela não vai precisar se preocupar se você perder aquele contrato, você não vai receber FGTS, não vai receber seguro-desemprego. Você acaba perdendo, obviamente, os direitos que você tinha quando você era CLT. O benefício de ser MEI e o porquê que a grande maioria das pessoas acaba indo para a pejotização é que você não tem os encargos trabalhistas. Claro. Que acaba pesando muito, né? A legislação brasileira ela acaba sendo um pouco antiga e pesada dos dois lados. A gente tem que pagar muitos encargos pensando no longo prazo, ou até mesmo para se resguardar no caso de um acidente, para você se encostar pelo INSS, enfim. Mas isso acaba sendo benéfico apenas quando isso acontece. Ou quando você tem um acidente, ou quando você precisa se afastar, ou quando você se aposentar, se você se aposentar lá na frente. Então você ter isso aumenta o ganho das pessoas, né? Sim. Você vira PJ, você não tem o encargo, você consegue receber mais do que você recebia como CLT. É aquela história, né? Mas eu não vou ter 13º, não vou ter férias. É aí que vai entrar a tua gestão. Exatamente. É a Colocar tua no gestão. preço. Tem que colocar no preço. Tudo isso. Bem isso, né? Pra gente jeito. colocar no preço e fazer a gestão correta ali até em 12 meses, né? Quanto que vai pro meu 13º? É isso aqui, então separa já um tanto. Porque numa empresa, se você estivesse no CLT, você ganharia menos. E um valorzinho lá está sendo separado para o seu FGTS. Exatamente. Então você tem que ser o gestor de si mesmo. Exatamente. Né? Maravilha. Edson Ubaldo Neto, CEO da GD3, né? Gestão de terceiros. Fica fácil saber assim. Obrigado pela tua participação aqui para falar um pouquinho dessa novidade, né? A gente que é referência aqui em inovação e tudo mais, acho bacana quando a gente consegue soluções para facilitar a vida do empresário. No fim das contas é isso, né? Para economizar forças, vamos dizer assim, ou dedicar forças aonde interessa e não naquela burocracia chata de ficar conferindo documento e ficar gerindo tudo isso. E né? evitar erros, né? Exatamente. Ser mais assertivo também, rápido e assertivo. Obrigado pela tua participação. Né? Eu que agradeço. Obrigada, muito obrigado. Edson. Bom dia. Bom dia a todos. Ótimo dia. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Toyota agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix.